A questão fica clara no texto do artigo 28 da nova Lei de Licitações, onde é elencado de forma taxativa quais são as modalidades de licitação e logo no parágrafo 1º é indicado que ao longo daquelas modalidades em específico, a administração pode servir-se dos procedimentos auxiliares previstos no artigo 78 desta lei. Neste contexto, os procedimentos auxiliares devem ser observados como mecanismos colocados à disposição do Estado, para que as licitações sejam promovidas de forma assertiva, melhorando o processo de compras e de contratação pública. Esses são alguns dos trechos do artigo Instrumentos Auxiliares para as Licitações, parte da obra A Nova Lei de Licitações, livro organizado pelos professores e advogados Wesley Rocha, Fábio Scopel Vanin e Pedro Henrique Poli de Figueiredo, e um dos organizadores, meu amigo, professor e advogado Fábio Vanin, se encontra aqui, nos brinda com a sua presença no estúdio da TV Câmara, canal 16 da NET, e também pelas redes sociais do Parlamento. Fábio, meu xará, uma honra tê-lo conosco aqui. Da mesma forma, sempre bom voltar para essa Casa Legislativa, nesse espaço da TV Câmara, um espaço tão especial, nesse programa que visa divulgar aí as obras, os livros produzidos pelos nossos conterrâneos aí de Caxias e com algum impacto, e a gente traz aí essa obra organizada sobre a nova lei de licitações. Vanin, o livro aqui não é necessariamente um livro literário, mas o Café com Letras cumpre com esse compromisso de variar os mais perfis possíveis de obras que estão sendo lançadas em Caxias do Sul, e contigo não é diferente. Nós estamos numa casa legislativa e as pessoas muitas vezes se perguntam: mas por que demora tanto, muitas vezes, para aprovar a construção de uma estação de transbordo ou a concessão de um serviço na área da saúde? Porque tem licitação, porque tem que concorrer, porque tem o edital, porque é muita burocracia, mas muitas vezes é essa burocracia que garante a lisura do processo. Então eu gostaria que tu começasses explicando a lei de licitações na sua origem, mas não origem de agora, dessa de 2021. Lá de trás, de 93, a famosa 8666, e depois nós traçando então um progresso até chegarmos na abordagem do livro em si. Excelente. A exigência de licitações é uma exigência que vem da principal norma jurídica brasileira, que é o texto constitucional. Então, o texto constitucional, que data lá de 1988, se passou de maneira taxativa e expressa, né, a definir que as compras realizadas pelo poder público e algumas vendas, alienações também, precisam necessariamente passar pelo processo licitatório. Então, eu costumo dizer que a lei das licitações, ela engloba tanto os casos em que acontece a licitação, quanto os casos em que não acontece a licitação, porque o não acontecer a licitação... precisa ter embasamento para não acontecer. Na própria lei. Então, é uma lei que acaba regrando toda essa relação do poder público com os fornecedores, né? Então, nós tínhamos por um longo período, desde 1993, a Lei 8666, que ela visa, de certa forma, instrumentalizar algum daqueles princípios da administração pública que a gente conhece, né? Quase todo mundo, não só quem é do campo jurídico, sabe que a administração pública ela é regulada por 5 princípios que acabam ficando vinculados àquela sigla LIMP, né? Que é a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência, né? Então são diretrizes, são princípios jurídicos que toda administração pública se move, e a ligação desses princípios jurídicos na compra, né, e nas alienações que o poder público realizar vai ser instrumentada pelas regras de licitação e contratos administrativos. Então, para que uma compra do poder público de um particular ocorra de forma legal, de forma impessoal, de forma moral, com a publicidade necessária e com a eficiência necessária, se faz necessário seguir as regras da lei das licitações. Isso desde a instrumentalização da 8666, de 1993, até agora essa nossa nova lei, que entrou em vigor agora em abril deste ano de 2021. Né? Então, serve para isso, para regrar como o poder público ele deve comprar e vender o seu patrimônio, os seus ativos, né? Como ele se relaciona com os fornecedores. Conceder
de repente. As concessões, elas têm uma legislação própria, mas dentro do processo de concessão existe o processo licitatório. De licitação. Precisa de licitação. Uma das licitações mais complexas, inclusive. Que é algo que tem sido muito discutido. As pessoas quando falam, o Estado não está sendo eficiente, então tem que colocar para iniciativa privada. Mas não é privatizar, é conceder, tem um tempo. Então, esses pontos, eles passeiam muito pelo noticiário, o cidadão comum muitas vezes não entende o porquê dos instrumentos. Né? Com alguns colegas, até um dos professores que escreve um dos livros sobre o Portal Nacional da Contratação Pública, ali, que é o professor Jean Riet e a professora Caroline, eles comentam, né, o professor Jean Riet em especial, ele comenta que existem vários tipos de privatizações, né? Desde a venda total para iniciativa privada até concessões, parcerias público-privadas, e as licitações, em alguns casos, é o que vai acontecer. O serviço público continua sendo de titularidade do Estado, mas ele é executado pelo As estradas, particular. por exemplo, também. Que acontece isso, continua sendo um serviço público. Exato. Que é muito polêmico aqui, importantíssimo na cidade, o transporte coletivo, né? Ele continua sendo um serviço público, ele somente por um período, que é um período longo, por isso que as pessoas muitas vezes confundem, ele é executado por uma empresa que ganhou uma licitação, né, e que passa a ter a concessão desse serviço público e conduzir isso. Então, tudo isso envolve a questão das licitações. Né? E o que é importante colocar? A Lei 8666, ela veio com uma proposta, ela vigorou por bastante tempo, ela teve um papel fundamental. A gente não pode dizer que ela foi suficientemente eficiente para evitar que problemas de corrupção acontecessem, né? Mas com certeza ela deve ter inibido muito, né? Então ela viveu, a Lei 866, ela fica dentro daquele debate do aumento da burocracia, né? Então, de repente, a Lei 8666, ela foi ampliando o controle sem uma preocupação finalística com a eficiência, né? E por isso que ela passou a ser criticada como algo que burocratiza. Né? Mas burocratiza para controlar. Esta nova legislação, ela vem com o propósito de melhorar isso, e a gente vai conversar aqui um pouco sobre isso. Né? Outra questão que o professor Maffini, que é um outro colega nosso que participou, que é o professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? Eu acho que é importante dizer desde já, né? A gente já está conversando sobre o conteúdo, mas da concepção desse livro. São né? muitos autores, né? É quase impossível de citar. Nós estamos tratando de dezenas de artigos e alguns deles até em coautoria ou mais autores. No teu caso, tem um que assina junto contigo. Isso, também. que é um dos coordenadores. Eu vou explicar um pouquinho a concepção da obra. Então, Exato. Nós fomos procurados, o Wesley Rocha, que é o outro organizador, que é um conselheiro do CARF, né, do Conselho de Contribuintes, e o professor Pedro Henrique Hipólito Figueiredo, que é ex-vice-presidente do nosso Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Fomos procurados pela editora Almedina, que é uma editora luso-brasileira, né? Principalmente luso, ela é portuguesa. Bacana isso. Em Portugal, eu diria que é a principal editora de direito público em Portugal, e ela tem vindo para o Brasil fortemente nos últimos anos. Fomos demandados para comentar, fazer uma obra que comentasse integralmente a nova lei das licitações, que passou a vigorar desde abril. Né? Então, o desafio foi organizar, né, buscar parceiros do Brasil todo, de diferentes atuações, para poder fazer esse comentário completo da lei. Então, esse livro ele traz a lei de licitações comentada do início ao fim. Toda ela, não é um livro de artigos onde cada pessoa coloca a sua reflexão. É também isso, mas ele é organizado de uma forma que toda a lei está comentada. Né? Então, entre esses autores tem consultores legislativos, então pessoas ligadas à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal, que trabalharam junto com os parlamentares na construção da norma. Nós temos inúmeros profissionais ligados a tribunais de contas também, que é onde a verificação das licitações acontece de forma muito forte, em especial do ponto de vista do gasto público. Tivemos professores das mais diferentes universidades do país, advogados atuantes no direito público. Então, há uma multiplicidade muito grande nessa participação, todos com titulação acadêmica bastante forte. Em última análise, não se trata de problematizar a nova lei de licitações, mas de
esmiuçar melhor para que as pessoas entendam do que se está falando. Não é aquele bloco duro, artigo tal, parágrafo tal, inciso tal. Não, vamos comentar isso. Isso é comentar, já se antecipa em alguns artigos alguns problemas que podem advir, né? Se provocam algumas possíveis reflexões, porque há muitas coisas novas na legislação, né? Um ponto crucial que já é trabalhado, um dos primeiros artigos, a lei, ela passa a valer e deixa de valer a 8666, ou o que acontece, né? Como é que funciona o vacatio legis da nova lei? Isso, né? Foi a pergunta que eu fiz para ti antes de irmos ao ar. Sempre tem aquele bate-papo antes de começar a entrevista em si, aí as câmeras são ligadas, enfim, aí o programa vai ao ar. Mas antes desse bate-papo eu te perguntava, e tu colocavas o seguinte, não, a 866, a 8666 e a atual, elas vão coexistir por 2 anos. Exato. E aí não fica uma brecha para daqui a pouco o sujeito, até não digo de forma sórdida ou mal intencionada, mas digamos assim, agora eu vou interpretar pela nova. Não, agora eu vou interpretar pela 8666 de 93. Como é que fica isso? Ótima pergunta, e é um ponto crucial, né? É um ponto crucial. Então, a nova lei de licitações, ela inovou nessa vacatio legis, né, que é o nome entre a entrada em vigor definitivo. A lei, a nova lei de licitações está em vigor, tá? E a 8666 permanece em vigor pelos próximos 2 anos, exceto em relação aos tipos penais. Para aquilo que dá cadeia, a 866 deixou de existir e passou os tipos penais relacionados, aquilo que é crime relacionado às licitações, já está regrado lá no Código Penal. Foi para o Código Penal com artigos escritos na nova lei das licitações. O restante, o que acontece? Não tem essa discricionariedade de poder interpretar por uma ou por outra. Cada ente federativo, municípios, estados, a União, precisa definir qual a lei eles vão aplicar naquela licitação em específico, né? Então, a orientação que a gente tem feito é que, ao migrar para a nova lei das licitações, que se migre integralmente para os novos contratos. Até para não receber questionamento depois. Exato. Porque... não abrir brecha. A lei de licitações, ela tem uma característica de um princípio muito forte do direito administrativo, que é a tipicidade. Vejam, as modalidades de licitação que estão escritas ali, elas não podem nem ser misturadas e nem ser criadas uma outra. E os critérios de julgamento também já estão dados pela lei. Não é uma lei que permite muita inovação por parte do poder público, ela vincula bastante. Ela tem menos discricionalidade, mais vinculação, né? Então, a escolha de se tu continua usando a 8666 ou se tu vai usar a nova lei das licitações é uma escolha definitiva. O que tem que ter cuidado também? Mas em 2 anos aí não tem mais opção, aí tem que migrar de vez. Vai ter que migrar. E daí vem muitas inovações e muitas modificações na estrutura administrativa dos órgãos públicos no que diz respeito às licitações. E aí, te interrompendo, mas que os órgãos são todos fiscalizados. Por exemplo, aqui a Câmara tem acompanhamentos regulares do Tribunal de Contas do Estado e muitas vezes o gestor, se mal auxiliado, ele também pode incorrer em algum equívoco de interpretação ou na hora de aplicar uma compra, uma medida, um processo licitatório, enfim. E aí ele responde por improbidade administrativa, ele pode pagar multas, ele pode ir preso, muitas vezes por estar desinformado, mal orientado, né? Sim, as sanções podem ser aplicadas sem dúvida nenhuma. E o que é interessante nessa questão dessa relação entre as duas normas, a norma antiga e a vindoura, né? Qual que é a grande questão? Que é possível que a 8666 continue sendo aplicado por mais do que os 2 anos. Por quê? Há contratos vigentes, possivelmente até aqui no Legislativo, que são de mais de 2 anos. E que podem estar começando agora? Isso.
E daí eles vão até o final com a 8666. E muitas vezes a licitação é por 5 anos, ou Isso. 2 anos e meio renováveis por igual período, e por aí vai, né? Então isso tudo vai fazer com que a 866 continue Mas no precisa ambiente. resguardar o gestor e também o próprio órgão público em si, né? Porque se o gestor está em instabilidade, o órgão público também, né? O que dá para ser taxativo aqui no direito, é muito arriscado ser taxativo, né? É que se não tiver nenhuma modificação no meio do caminho, daqui 2 anos, os novos editais vão precisar seguir a nova lei das licitações, né? Isso entendo que seja taxativo, né? Bem, Fábio, nós temos ainda outros pontos que eu gostaria de perguntar, mas antes, como nós sempre fizemos no Café com Letras, vamos de imediato às dicas do autor. Roda a vinheta aí. Bom, as dicas do autor, recebendo aqui Fábio Scopel Vanin, um dos organizadores, advogado e professor do livro A Nova Lei de Licitações. Nós vamos dar um tempo nessa abordagem e eu vou pedir que de forma breve, Vanin, tu compartilhes com quem está em casa. Dicas de leitura podem ser clássicos, autores desconhecidos, algo que tu entendas que quem está em casa precisa correr atrás e ler também. As dicas estão contigo. Eu vou ficar um pouco na doutrina jurídica hoje, já que estamos numa parte bem técnica. E o livro tem uma extensa bibliografia, né? Tem uma extensa bibliografia, provavelmente está citado aí pelos autores. Um dos teóricos de direito administrativo aqui do estado do Rio Grande do Sul, que é o professor Juarez Freitas, ele escreveu um livro que é Sustentabilidade, Direito ao Futuro, que ele aborda esse tema da sustentabilidade, que é um tema multiconceitual, na perspectiva jurídica, né? A sustentabilidade como um princípio jurídico. E um dos capítulos do livro do professor Juarez Freitas, ele trata justamente do direito administrativo sustentável, né, que seria uma proposta do direito administrativo nessa perspectiva, de uma organização maior da administração pública, agindo com prevenção, agindo com precaução, para evitar que problemas aconteçam, né? E essa lei das licitações, ela é um pouco influenciada por essa visão do nosso administrativista gaúcho, aí, do professor Juarez Freitas. Então, eu entendo que essa obra, ela é uma obra muito interessante porque ela dialoga bastante com a proposta dessa nova lei de licitações, que é desenvolver cada vez mais uma preocupação com os aspectos preparatórios das compras por parte do poder público na questão licitatória, e ao mesmo tempo traz algumas reflexões mais sociológicas, filosóficas, sobre a importância de se pensar de maneira sustentável e como isso se liga ao direito. Voltando agora então ao foco do nosso programa, o livro A Nova Lei de Licitações, recentemente lançado aqui em Caxias do Sul e do qual tu és um dos organizadores, Fábio Vanin. Eu não te interrompi ali quando tu fazias uma análise, mas tu colocaste em algum momento o seguinte, que a Lei 8666 de 93 ficou conhecida por um excesso, um suposto excesso de burocracia, e que a nova lei então viria no sentido de tentar flexibilizar melhor isso, ou tornar mais facilmente aplicável. E era no exato momento em que eu ia te perguntar o porquê de uma nova lei de licitações, então, se essa aí perdurou por quase, nós estamos tratando 2003, quase 30 anos, né? Então, por que às vésperas de completar 30 anos se tornou necessário atualizar essa lei? Excelente. E quando a gente estava conversando, estava citando um dos nossos autores, que é o professor Maffini, que nós estamos participando, todos os autores, os organizadores de uma série de atividades, justamente porque é uma lei nova, todo mundo tem interesse de saber um pouco mais. E uma das questões apontadas pelo professor Maffini é o seguinte: existiam 2 pontos em que a Lei 8666 era muito bem desenvolvida. O primeiro está relacionado à aquisição de obras. Tá? Então, em obras, ela era muito detalhada, muito bem estruturada, o que não acontecia com a questão dos serviços. Na questão dos serviços, a Lei 8666 ela ficava devendo. Isso é muito pelo perfil do relator à época. Lá atrás, o deputado federal que foi relator à época, ele era uma pessoa ligada a obras civis. Mas até nos anos 90, nós não tínhamos também tantos serviços públicos terceirizados. Pode ser. Os pequenos serviços, digamos, aquela função chamada meio, o vigilante, a limpeza, enfim, isso se tornou quase que padrão terceirizar.
Na época não era, né? Ou Sem muito dúvida. pouco, ou muito pouco, né? Então vai ver que por isso, na época, o legislador também não deu uma atenção muito especial. O outro ponto que para mim é definitivo e tem um pouco a ver até com a leitura que tu fizeste no início da apresentação, que é o artigo em específico que eu trabalhei junto com o professor Wesley, que são dos procedimentos auxiliares, é a questão pré-edital. A Lei 8666, ela simplesmente não se preocupava com o pré-edital. Então parece que tudo que acontecia antes do edital era algo, não sei, vou usar o irregular aqui a palavra. Muitas margens para recursos depois. Sim, e um diálogo que tu não sabia como fazer. Então parecia que a administração pública ela tinha que adquirir todo o conhecimento a partir do edital. E esse diálogo prévio, que ele é indispensável, ele ficava meio num ponto não regulado. Daí abre espaço para os problemas que a gente ouviu falar que aconteceu com a administração pública, que esses diálogos com a iniciativa privada pré-edital eram mal interpretados e algumas vezes realmente eram ilícitos, né? Então a nova lei de licitações ela tem uma conotação bem importante, que é a fase preparatória. Um ritual mais claro. Um ritual pré-edital muito mais claro e uma exigência que a administração pública ela se organize de maneira institucional antes do edital. Então tem uma das modalidades que vieram para a nova lei de licitações, que é o chamado diálogo competitivo. O que o diálogo competitivo ele traz? Ele permite conversas da administração pública com a iniciativa privada em questões de inovação e questões complexas antes do edital. Permite que haja essa conversa por cima da mesa, né? Mesmo que isso não vá redundar em edital nenhum, mas permite que a administração pública converse sobre temas que ela não tem domínio com os agentes privados. Então, esse é um modelo. Com os futuros candidatos. Ou não, né? Ou não, ou aqueles que vão dar consultoria, digamos Exato. assim. Pode ser simplesmente para conhecer. Outro é o procedimento de manifestação de interesse, que daí, assim, o diálogo competitivo tem um capítulo específico que foi trabalhado na obra, a fase preparatória também está em outro capítulo específico, e uma das questões que também tem essa ligação com esses diálogos prévios é o chamado procedimento de manifestação de interesse, que daí é um dos temas que eu trabalhei, que está entre os instrumentos auxiliares, que também permite que a administração pública municipal ou estadual ou federal, ela abra um diálogo para que as pessoas apresentem propostas. Que eu sei que é algo que até está na pauta do nosso governo, do Poder Executivo Municipal aqui. Tu abre um espaço para que as pessoas apresentem soluções por seu próprio risco, para determinados problemas da cidade, do estado, do país. E é algo que angustia muito o cidadão comum. Além do próprio fator da corrupção em si, porque, claro, todo instrumento legal no sentido de tentar coibir essas práticas. Mas no dia a dia o cidadão é muito angustiado no sentido dos prazos. Sempre que se fala em uma obra pública, principalmente, o sujeito pergunta, tá, mas quanto tempo vai demorar isso? Aí tem o edital, aí sai, aí contrata, aí tem recurso e tal. Aí passa um ano, às vezes passa mais tempo. Pô, mas então vai continuar demorando? Será que com essa nova legislação teremos um pouco mais de celeridade nos prazos? Eu acredito que sim. Porque esses dois exemplos que eu dei para ti, o diálogo competitivo, que é uma modalidade, o procedimento de manifestação de interesse, que é um instrumento auxiliar, eles são vinculados a grandes questões, tá? Grandes obras, dificilmente vai ser para algo do dia a dia da administração pública. Entretanto, para compras mais frequentes, para compras mais corriqueiras, a nova lei de licitações trouxe uma série de mecanismos que estavam presentes na lei do RDC, que era o Regime Diferenciado de Contratação, e que agora vale como norma geral de licitação. Então, a possibilidade de credenciamento de várias empresas, né? Uma série de possibilidades de tu estar com um diálogo permanente sem ter que ter um processo licitatório de começo, meio e fim para poder comprar alguma coisa, né? Então, existe uma série de procedimentos auxiliares que vão estar contribuindo com um andamento mais rápido dessas compras do dia a dia, dessas contratações do dia a dia. Agora, isso tudo, desde que os setores ligados a licitações e a contratos dos entes públicos se organizem dentro de todas as diretrizes que a legislação existe, que ela exige que ocorra uma preocupação permanente da administração pública de se estruturar, não só para fazer o processo licitatório, mas estar avaliando o que precisa, o que falta. Capacitar os servidores. Capacitar os servidores.
né? Tem mecanismos de poder ouvir o mercado, de quanto que, sem ter compromisso de comprar depois, mas para estar se atualizando. Então ela quebra um pouco, sim, das burocracias da lei antiga, né? Ela quebra um pouco das burocracias. Ela mantém muito os instrumentos de realização das licitações, ela se repete um pouco, então a concorrência, o leilão, alguns instrumentos que já existiam, eles continuam acontecendo, eles dão alguns direcionamentos. Os casos de dispensa e de inexigibilidade, embora mude um pouco quais são, as formas de não ter licitação, né? Esse é o caminho, a própria Se aquelas compras menores em que daqui a pouco o fato de ter licitação aí prejudica. Acaba... A atualização dos valores aconteceu também, né? Porque era uma demanda forte que existia. Então ela dá mecanismos, mas necessariamente é necessária uma profissionalização para poder operar essa nova lei. Tem que ter uma profissionalização cada vez maior, que cada vez mais pense com prevenção, com precaução, o exercício das compras e das alienações, né, públicas. Que nem a questão da venda de imóveis, que era uma situação bem polêmica, né, que o poder público ele pode ter nos seus ativos uma série de imóveis que não tenham utilidade. Né? A lei das licitações vinculou a uma modalidade específica, que é a de leilão. Enfim. Só para explicar um dos últimos pontos que nós falamos, quando se fala em dispensas de licitação, são compras menores, em que há um teto de valor estabelecido e que daí o agente público, atendendo a alguns critérios, pode adquirir, fazer uma compra, vamos supor, uma demanda de papéis higiênicos, uma demanda de folhas de ofício, enfim, ele vai comprar um lote, assim, não precisa necessariamente licitar, ele vai poder comprar com dispensa de licitação, comparando orçamentos e pegando aquele de menor preço, enfim, tentando fazer uma explicação mais genérica aqui para as pessoas acharem daqui a pouco, não, mas fizeram um livro de licitações e estão defendendo que não tem licitação ainda. Não é isso, existem critérios em que às vezes a compra é feita com dispensa de licitação. Uma inclusão nessa questão, esses procedimentos auxiliares que eu expliquei, eles podem também ser instrumentos justamente para tornar mais isonômica as próprias dispensas. As próprias inexigibilidades. Então, é muito legal isso, porque tu tem instrumentos que te dão um fortalecimento do regime jurídico. Por que fazer ou não a licitação? Tu cadastra ali em determinadas coisas que são mais baratas, 3 ou 4 empresas, e tu vai comprando a mesma quantidade de cada uma em sequência, para não ficar preso a um fornecedor só. Também. Então, a lei dá todas essas oportunidades para que o governo se desenvolva. Então tem muita coisa positiva, mas ela não é uma mudança, não é uma ruptura em relação a 8666. É um aperfeiçoamento. É um aperfeiçoamento da 8666 trazendo o regime diferenciado de contratação que se aplicou à Copa do Mundo, algumas coisas assim, para o regime geral de licitações. Bem, Vaininho, quando o entrevistado é bom, o tempo voa, e contigo foi a mesma coisa, sempre bom poder te receber, não só aqui no programa, né? Nós mantemos contato pelo menos a cada semana ou mês, a gente se conversa de uma forma ou de outra, ou nos encontramos, ou enfim, trocamos uma mensagem, mas legal poder te receber aqui também no Café com Letras. Ficam breves segundos para uma despedida tua, digamos assim. Agradecer a oportunidade, né, da TV Câmara Caxias poder fazer essa divulgação deste livro, que é um livro que está sendo vendido em todo o Brasil e no país de Portugal também, né, pela editora Almedina, então muito grande. Em nome dos organizadores também, Wesley Rocha e Pedro Henrique Poli Figueiredo, que já foram citados aqui, mas quem foram as pessoas que me ajudaram a conseguir selecionar e organizar todo esse timaço, né, de juristas aí de todo o Brasil, de diferentes frentes, para esse desafio de comentar uma lei longa, como é a lei das licitações, em questão de 6 meses, né? Então a lei entrou em vigor em abril e de lá para cá a gente veio trabalhando muito forte. O lançamento oficial do livro acontece na semana, né? A gente já está fazendo algumas atividades e está à venda aí no site da Almedina, né? E a gente espera que venha contribuir. Sempre bom escrever sobre algo que venha qualificar a tomada de decisão na administração pública. Muito obrigado mais uma vez, então. Acabamos de conversar com o professor e advogado Fábio Scopel Vanin, ele que organizou aqui, junto com os também professores, docentes, advogados, Wesley Rocha e Pedro Henrique Poli de Figueiredo,
o livro A Nova Lei de Licitações, obra recentemente apresentada aqui em Caxias do Sul, lançada e que já tem também novos lançamentos previstos aí na sequência, e pauta do Café com Letras desta semana. Como sempre, também convidamos a todos que continuem acompanhando a nossa programação. Até o nosso próximo encontro.